que vem primeiro em 2023. Bradesco. Boa noite. Boa noite. Pessoas que trabalham dirigindo carros de aplicativos e não têm carro próprio estão caindo em um golpe na hora de alugar o veículo. Uma locadora indicada pela plataforma teria conseguido tirar R$ 1.500 de uma única vítima. É no mínimo irônico que um analista de uma empresa de soluções antifraude seja vítima de um golpe. Mas é o que aconteceu com o Lucas. Ele se cadastrou como motorista de aplicativo, mas como não tem carro próprio, recorreu ao catálogo de parceiras da empresa para alugar um veículo. Numa troca de mensagens, ele foi orientado a procurar as locadoras credenciadas. Na página, escolheu o automóvel e seguiu as instruções da locadora. No início desta semana, com o cadastro aprovado, vieram as instruções de pagamento. O golpe veio junto. O pagamento do calção e da primeira semana da locação do veículo, que era um valor total de R$ 1.500, para poder agendar a retirada do veículo. Nisso que eu fiz o pagamento, eu fui bloqueado através do WhatsApp, meu telefone também foi bloqueado, então eu não consigo fazer nenhum tipo de ligação para ele, para esse telefone, nem via telefone normal. Nós tentamos falar por telefone com a locadora, mas ninguém atendeu. Essa caixa postal está cheia. O Lucas registrou um boletim de ocorrência por estelionato e continuou tentando entrar em contato com a empresa de motoristas de aplicativo. Numa dessas ligações, segundo ele, a atendente deixou escapar uma informação surpreendente. O Lucas não era o primeiro nem o único a ser enganado. Esse tipo de fraude tem acontecido com frequência. Perguntaram se chegaram a pedir para mim dados bancários. Eu falei que não. Eu perguntei o porquê, né? Falaram, não, é que isso já está acontecendo há algum tempo. Você não é o primeiro que acontece isso. Das outras pessoas que aconteceu isso, eles pediram dados bancários e fizeram fraude com os dados bancários também. Por nota, a empresa de aplicativo informou que está comprometida em atualizar e fortalecer os processos internos para proteger a plataforma e os usuários dos esquemas de fraude que estão em constante evolução e que se coloca à disposição para colaborar com as investigações. Para este advogado, especialista em direito do consumidor, a empresa é responsável pelos atos de seus parceiros comerciais. Todos os golpes praticados por essas pessoas que a empresa indicou, ela responde perante os motoristas. A empresa de aplicativo ela vai ter que ressarcir o seu motorista e ela vai ter que adotar providências administrativas e também judiciais contra o parceiro que teve um desvio de conduta, possivelmente até criminoso. A dona de uma agência de viagens no Rio de Janeiro é acusada de aplicar golpes em pelo menos 20 pessoas. Muitas moram fora do Brasil. Dizem que compraram passagens, mas nunca conseguiram viajar. Uma delas teria perdido R$25 mil. A viagem tão sonhada para rever a família no Brasil, depois de 3 anos em Portugal, não aconteceu porque a família de Silvia foi vítima do golpe da passagem. Natal, Ano Novo, rever a família, batizado da minha sobrinha, que eu seria madrinha, que aconteceu sem eu estar. Há poucos dias do embarque foi que ela percebeu que a reserva feita pela agência nunca foi finalizada. Apesar dela ter pago as 4 passagens dela, do marido e dos 2 filhos, 6 meses antes, em uma transferência por Pix. Mandam um código de reserva da empresa aérea, que está tudo certo, porém eles não fazem o pagamento, não tem a emissão do bilhete. Thelma também caiu no golpe. Perdeu mais de R$10 mil ao comprar passagem de São Paulo para Madrid e teve que comprar outra vez com outra agência. A gente falava com ela, ela falava, calma, eu vou emitir daqui 2 dias. Não, calma, aí chegava, não, vou emitir daqui 1 dia, 1 semana, calma, vai chegar... E nada, foram 15 dias de desespero. As mensagens e os áudios trocados pelo celular com as pessoas prejudicadas mostram como a vendedora agia, inventando desculpas e prometendo resolver o problema. Agora tem que ter um pouquinho de paciência, porque eu estou embarcando as pessoas primeiro. O seu voo ainda não chegou e eu vou resolver isso hoje, eu já te falei. Segundo as investigações, são pelo menos 20 vítimas do golpe da passagem. Algumas chegaram a perder cerca de R$25 mil. Pessoas que estão aqui na Europa, como Portugal e Reino Unido, e também no Brasil. No Rio de Janeiro, onde fica o endereço da suspeita do golpe, na zona oeste da cidade,
existe uma investigação em andamento. A Polícia Civil informou que diligências estão sendo feitas para apurar o caso contra a Patrícia Ferrante Page, que é acusada de estelionato. Uma rede social foi criada pelas vítimas com o nome Lesados Toda Poderosa Viagens. Ao comprar passagem para Londres por R$7 mil, a carioca também caiu no golpe. Depois da denúncia, espera que Patrícia seja punida. Justiça, que ela seja presa, que ela pague por todos os crimes dela, porque ela fez muita família chorar e ainda faz. A carioca ainda revelou que muitos acabaram enganados porque Patrícia ostentava fotos ao lado de famosos, como a cantora Preta Gil. Nós procuramos a cantora. Em nota, ela alegou que Patrícia Page já prestou serviços de venda de shows durante um período e que há mais de 6 anos não tem nenhum contato com ela. Nós também tentamos falar com a acusada, mas ela não respondeu. Não atendeu. Ela não atende. Veja agora outros destaques do dia. Em nova onda de ataques no Rio Grande do Norte, criminosos ateiam fogo em depósito de remédios e causam prejuízo de R$10 milhões. Helicóptero cai em São Paulo e 4 pessoas morrem. Governo Lula prevê crescimento econômico menor e inflação mais alta em 2023. Fim de empréstimo consignado para aposentados cria novo problema para a equipe econômica. Polícia prende mulher que pichou estátua no Supremo e homem que furtou bola assinada por Neymar. Tribunal Internacional de Haia decreta prisão de presidente Vladimir Putin. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. Um homem morreu baleado durante um tiroteio numa comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. Em outra parte da cidade, na Zona Oeste, ao menos 3 pessoas foram atingidas por balas perdidas. A Polícia Militar informou que nos 2 casos, os policiais foram atacados por criminosos. O desespero de uma família marcada por tragédias. O montador de móveis Valdemar Rufino, de 66 anos, foi vítima de uma bala perdida durante um confronto entre policiais militares e traficantes na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio. Ele foi levado ao hospital pelos próprios policiais. Passou por uma cirurgia, mas não resistiu. Os 2 filhos dele já se despediram de um irmão morto em 2021, também no Jacarezinho, na ação policial considerada a mais letal da história, que terminou com 28 mortos. De acordo com vizinhos, a mãe entrou em depressão e morreu há 8 meses. Moradores da região relatam que os tiroteios são cada vez mais frequentes. Com a morte do Valdemar, já são 11 pessoas mortas por causa de balas perdidas esse ano na região metropolitana do Rio. Outras 26 pessoas ficaram feridas. A média é de uma vítima a cada 2 dias. Em outra região, na Praça Seca, zona oeste do Rio, pelo menos 3 pessoas também foram atingidas por balas perdidas na manhã de hoje. A Polícia Militar afirma que nos 2 casos, os agentes foram recebidos a tiros por criminosos quando chegaram tanto na Praça Seca quanto no Jacarezinho. A morte do montador de móveis, Valdemar Rufino, vai ser investigada pela Polícia Civil. Infelizmente, para mim isso não é bala perdida. Um senhor que trabalha, cria filhos, netos. E quem vai dar resposta para a gente? A gente só quer justiça agora. Cena de filme em plena capital gaúcha. Um helicóptero da Brigada Militar acompanhou uma perseguição a um carro roubado pelas ruas de Porto Alegre. Em alta velocidade, o criminoso tentava despistar a polícia, mas não imaginava que estava sendo seguido pela aeronave. Na fuga, ele entrou numa comunidade para tentar se esconder, abandonou o carro e seguiu correndo a pé,
Mas não deu para ir muito longe. O criminoso acabou capturado pelos policiais. Ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, receptação de veículos e outros crimes. No Rio Grande do Sul, 5 pessoas foram presas por envolvimento num sequestro. Segundo as investigações, uma advogada foi a responsável por organizar o crime. As vítimas foram sequestradas na rua em plena luz do dia em outubro. Os dois são irmãos e filhos de um empresário gaúcho. Os criminosos se passaram por policiais civis para render os jovens. Eles foram levados para este cativeiro, onde ficaram por quase 2 dias. Através de mensagens, os criminosos estipularam prazo para o envio do dinheiro do resgate e fizeram ameaças à família. A coleta do dinheiro foi feita por uma mulher utilizando um carro que pertence a uma advogada apontada como responsável pela logística do crime. Horas antes, ela estava no presídio central, tendo ali um atendimento presencial com um homem, né, com um preso, obviamente, que depois, ao longo da investigação, a gente identifica que era a pessoa responsável por fazer as extorsões. Depois do pagamento, os jovens foram libertados. A polícia acredita que pelo menos 8 pessoas tenham participado do sequestro. 5 delas foram presas nesta sexta-feira numa operação que aconteceu em 4 cidades gaúchas e em Campo Largo, no Paraná. R$200 mil foram bloqueados em contas bancárias para ressarcir as vítimas. As investigações da Polícia Civil continuam para identificar os outros envolvidos no crime. Um motorista de caminhão perdeu o controle e provocou um grave acidente em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Outros 12 veículos também foram atingidos. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas, nenhuma com gravidade. A Polícia Civil ouviu hoje uma enfermeira da clínica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde Lindama Benjamin de Oliveira morreu após ser submetida a um procedimento estético. A clínica foi interditada pela vigilância sanitária. O namorado dela está entre os ouvidos. A Anvisa reforçou hoje que as vacinas bivalentes produzidas pela Pfizer contra a Covid-19, disponibilizadas pelo SUS, são seguras e estão dentro do prazo de validade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou ainda que o imunizante pode ser aplicado dentro do prazo de 18 meses, a partir da data de fabricação. O ano de 2023 começou com 9 milhões de desempregados no Brasil. Segundo o IBGE, o número de pessoas que deixaram o próprio trabalho entre novembro do ano passado e janeiro deste ano chega a 1 milhão. Foram 3 meses à procura de um emprego. Andressa acaba de ser contratada nesse comércio em São Paulo. Tem que comemorar sim, porque hoje em dia não tá fácil, né? Porque a conta chega para todo mundo no fim do mês, né? E a gente tem que achar um jeito de manter a vida. Stephanie também conseguiu uma vaga na mesma loja. Hoje em dia a gente precisa de dinheiro para tudo, né? Para viver, a gente precisa de dinheiro, então a gente tem que trabalhar e agradecer as oportunidades que aparecem. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que a taxa de desemprego entre novembro de 2022 e janeiro de 2023 chegou a 8,4%. O país registrou 9 milhões de trabalhadores desempregados, além de 4 milhões de pessoas que gostariam de trabalhar, mas desistiram de procurar emprego. A população ocupada teve queda de 1 milhão de pessoas em relação ao trimestre anterior, terminado em outubro. Segundo os especialistas, não é esperado que o cenário melhore nos próximos meses. Os juros estão mais altos para combater a inflação, então isso torna mais caro para as empresas investirem e gerarem mais empregos. A gente deve observar menos empregos sendo gerados nos próximos meses. Para ele, a prioridade é realizar reformas. A gente só vai sair desse ciclo, quer dizer, retomar a expansão do mercado de trabalho e crescer mais rápido, se a gente fizer reformas, né, que possibilitem as empresas investirem mais. A gente está falando da reforma tributária, do reequilíbrio das contas públicas. Quer dizer, a gente tem toda uma agenda de reformas que pode fazer a economia voltar a crescer de novo e reduzir ainda mais a taxa de desemprego. No noticiário internacional, o Tribunal Penal, sediado em Haia, na Holanda, emitiu um mandado de prisão contra o presidente Vladimir Putin, da Rússia.
Os juízes aceitaram indícios de crimes de guerra contra Putin e a comissária dos direitos da criança da Rússia. Os dois são acusados pela deportação ilegal de crianças de áreas ocupadas pela Rússia em território ucraniano. Desde o início da guerra, a Organização das Nações Unidas, o governo ucraniano e diversas entidades acusam a Rússia de sequestrar crianças. O próprio Kremlin já admitiu o envio de jovens para a Rússia, mas sob a alegação de que eles se tornaram órfãos. O governo russo não reconhece a decisão nem a autoridade do Tribunal de Haia. Na prática, não há como prender o presidente enquanto ele estiver no poder. O chefe de diplomacia da União Europeia afirmou que esse é o começo do caminho para responsabilizar a Rússia pela guerra na Ucrânia. Deputados franceses entraram com pedido de moção de censura contra o governo que usou uma manobra para impor a reforma da Previdência sem a aprovação do Legislativo. Mais de 300 pessoas foram presas durante as manifestações contra o aumento da idade para a aposentadoria. A estimativa é de que 50 mil pessoas tenham saído às ruas. Em ao menos 4 cidades, manifestantes e policiais entraram em confronto. Carros foram incendiados e estabelecimentos depredados. Ontem, a primeira-ministra Elisabeth Borne foi ao Congresso e, em uma sessão conturbada, ativou o artigo da Constituição que extingue a necessidade da aprovação do parlamento. A decisão de aprovar a reforma da Previdência sem consultar a Assembleia Nacional foi do próprio Macron. As mudanças na aposentadoria foram prioridade durante a campanha de reeleição do presidente francês, que não conta com o apoio da maioria dos deputados. Assim, o projeto corria grande risco de ser barrado no Congresso. Hoje, grupos de oposição ao governo deram entrada em um pedido de moção de censura. A medida ainda precisa ser votada no parlamento e, se for aprovada, a primeira-ministra pode ter que deixar o cargo. A alternativa é vista como a última chance dos deputados conseguirem barrar a reforma amplamente rejeitada pelos franceses. Veja ainda hoje, 4 pessoas morrem em acidente de ônibus no interior de São Paulo. Suspensão de empréstimos com crédito consignado para aposentados se torna um problema para a equipe econômica. Motociclista de 22 anos é vítima da intolerância no trânsito. Ele foi prensado contra um poste depois de uma discussão. O governo anunciou mudanças nas regras para os beneficiários do Bolsa Família. As novas regras já estão valendo e foram divulgadas hoje pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Uma das mudanças está na definição da linha da pobreza. A partir de agora, para ter direito ao benefício, cada pessoa da família precisa ganhar, no máximo, R$ 218 e não mais 210. O espaço para o aumento de renda de cada membro da família, sem perder o acesso ao programa, num período de 2 anos, foi de R$ 525 para R$ 651, o que equivale a meio salário mínimo. O governo também confirmou o acréscimo de R$ 150 para cada criança das famílias beneficiadas, já nos pagamentos referentes a março, que começam na próxima segunda-feira. O benefício de R$ 50 para crianças e adolescentes que tenham entre 7 e 18 anos começam a ser pagos em junho. Outra mudança importante é que o recebimento de outros benefícios não vai mais reduzir a duração do pagamento do Bolsa Família. Pela regra anterior, se a família começasse a receber benefícios permanentes do INSS, a duração do programa Bolsa Família seria cortada pela metade, o que não vai mais acontecer a partir de agora. A polícia realizou em todo o Brasil uma operação contra os envolvidos na depredação na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. 46 mandados de busca e apreensão e 32 de prisão preventiva foram cumpridos no Distrito Federal e em 9 estados. Entre os presos nesta 8ª fase da Operação Lesa Pátria está a mulher suspeita de pichar a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. E o homem suspeito de furtar a bola autografada pelo jogador Neymar, que estava em exposição na Câmara dos Deputados. O objeto já havia sido recuperado.
A defesa do ex-presidente Bolsonaro pediu na Justiça o acesso aos resultados de perícias realizadas na chamada Minuta do Golpe, o documento que foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A minuta indicava uma intervenção militar na Justiça Eleitoral depois das eleições. Para ter validade, ela precisaria ter sido assinada pelo presidente e publicada no Diário Oficial. Os advogados de Bolsonaro querem saber quais impressões digitais estão registradas no documento. Segundo o ex-ministro, o então presidente não foi informado sobre a existência do texto. Veja a seguir, o governo prevê crescimento econômico menor e inflação mais alta em 2023. Helicóptero cai em São Paulo e deixa 4 mortos. Conheça as armas do Ituano, adversário do Palmeiras na semifinal do Paulistão, para vencer o favorito. Mesmo numa cidade pequena, sem qualquer congestionamento, uma discussão boba termina com a morte de um jovem de 22 anos. Você vai ver na série especial do Jornal da Record. Um helicóptero caiu hoje à tarde na zona oeste de São Paulo. 4 pessoas morreram. Todas as vítimas estavam na aeronave. O helicóptero ficou completamente destruído. Os 4 homens que estavam a bordo morreram. O piloto, João Entorne Neto, e os passageiros, Caio Benedetto, Antônio Cano e Wellington Palhares. A suspeita é que o helicóptero tenha sofrido uma pane e o piloto tenha tentado fazer um pouso de emergência no pátio desta empresa desativada. Só que a aeronave acabou batendo no alto daquele coqueiro e se despedaçou. Pedaços da fuselagem e das hélices caíram aqui do lado de fora, mas a maior parte dos destroços ficou na parte de dentro da empresa. Uma câmera de segurança instalada na rua flagrou o momento da queda. Este homem estava a cerca de 500 metros do local e viu tudo. Ele passou, deu uma guinada e eu continuei olhando. De repente a hélice parou e dobrou. O rotor principal dobrou e ele despencou de onde ele estava assim. A aeronave saiu do Guarujá, no litoral de São Paulo, onde os passageiros foram almoçar. O destino era o aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. A queda foi a cerca de 2 quilômetros do local de pouso. A última comunicação do piloto com a torre é que ele estava se aproximando para pouso, sem relatar pane, sem relatar absolutamente nada. O helicóptero era um modelo Robson 44, semelhante a esse. Ele foi fabricado em 2007. Era usado para o serviço de táxi aéreo e, segundo a ANAC, estava em situação regular. Segundo o delegado que investiga o caso, uma peça pode ter se soltado do helicóptero momentos antes da queda. Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, já começaram a apurar as causas do acidente. O CENIPA vai verificar todos os dados da aeronave para estabelecer conclusões. 4 pessoas morreram num grave acidente envolvendo um ônibus numa rodovia no interior de São Paulo. Entre as vítimas está uma criança de apenas 7 anos. O ônibus de 2 andares tombou na rodovia Regis Bittencourt, em Cajati, no interior de São Paulo. O veículo estava com a lotação completa de 50 passageiros. Havia 2 motoristas dentro do ônibus, um homem e uma mulher. Ao todo, 21 pessoas ficaram feridas, 3 delas em estado grave. 4 vítimas foram socorridas, mas não resistiram. O ônibus deixou a cidade da Lapa, no Paraná, com destino a Aparecida, em São Paulo. 4 equipes do Corpo de Bombeiros, ambulâncias das cidades próximas ao acidente, além da concessionária que administra a via, participaram dos trabalhos de resgate. O veículo estava autorizado a fazer esse tipo de transporte e de percurso. A licença de viagem também estava em dia. Não chovia no momento do acidente, mas o motorista disse que as rodas do coletivo travaram e ele perdeu o controle da direção. Uma perícia apura o que provocou esse tombamento. A polícia tenta identificar o motorista que levou a menina de 12 anos do Rio de Janeiro para São Luís, no Maranhão. A menor estava acompanhada do homem que a manteve em cárcere privado. O suspeito ganhou o direito de responder ao processo em liberdade. 2 inquéritos, um no Rio de Janeiro e outro no Maranhão, vão apurar o que aconteceu com a criança nos 8 dias em que ela foi mantida em cárcere privado. O homem apontado como suspeito foi solto depois de uma audiência de custódia. Eduardo Noronha vai responder o processo em liberdade e terá que usar uma tornozeleira eletrônica.
Segundo a polícia, ele se comunicava com a vítima de 12 anos por meio de uma rede social. Nós conseguimos, no início da investigação, verificar que havia vídeo deles perguntando se tinha meninas em São Luís que quisessem conversar com ele. Um homem extremamente ativo em rede social. A polícia identificou o ponto exato de onde partiu o carro que levou Eduardo e a menina do Rio de Janeiro até o Maranhão. Uma corrida que custou R$4 mil. Segundo as investigações, a viagem não foi solicitada por aplicativo, o que reforça a hipótese de que foi um crime premeditado. Existe toda uma preparação para que uma pessoa aceite uma corrida do Sudeste para o Norte do país. No mínimo, contatos prévios, contatos anteriores. Essa conselheira tutelar foi uma das primeiras profissionais a conversar com a menina enquanto ela esteve na casa de acolhimento. Ela acompanhou o reencontro emocionado da criança com o pai antes do embarque de volta ao Rio de Janeiro. Ela abraçou, expressou um sentimento de que agora ela estava um pouco segura, né? Abraçou o pai com muita força depois. No quarto dia de ataques no Rio Grande do Norte, criminosos incendiaram um depósito de remédios na região metropolitana de Natal. O prejuízo passa dos R$10 milhões. Quase 100 pessoas já foram presas. E agora, os atentados já afetam 42 cidades. No pátio da estação ferroviária de Natal, trens parados. Nenhuma viagem foi feita hoje. A frota de ônibus opera de forma reduzida. A coleta de lixo voltou a ser feita, mas sob a escolta armada da Guarda Municipal. Em São Gonçalo do Amarante, criminosos colocaram fogo em um prédio da prefeitura hoje de madrugada. Os bombeiros levaram 4 horas para controlar as chamas. Aqui nesse prédio funcionava a farmácia do município. Era aqui, inclusive, que ficava todo o estoque de medicamento e até as vacinas que foram entregues no início do mês. Tudo foi destruído pelo fogo. Um prejuízo, segundo a própria prefeitura, de mais de R$10 milhões. Em Parnamirim, criminosos atacaram um posto de gasolina e incendiaram uma das bombas de combustível. Os recentes atentados colocam em dúvida as ações do governo do Rio Grande do Norte no combate à criminalidade. Um documento obtido com exclusividade pelo Jornal da Record revelou que o Estado não gastou nem 6% das verbas federais destinadas à segurança pública. Entre 2019 e 2021, o governo estadual recebeu R$77 milhões e 700 mil do Fundo Nacional de Segurança Pública. Mas até julho do ano passado, utilizou apenas R$4,5 milhões. O restante foi devolvido à União. O fundo tem como objetivo garantir recursos para a prevenção da violência. Os repasses são feitos pelo governo federal e podem ser usados, por exemplo, para comprar viaturas e armas, modernizar sistemas de inteligência e treinar policiais, bombeiros e guardas civis. Para este especialista em segurança, a falta de políticas públicas fez com que a situação chegasse a este nível. O governo não priorizou a segurança pública, você tem déficit de policiais, isso em todas as instituições, déficit de equipamento, tá? E você tem a coisa pior do mundo, a falta de políticas públicas na periferia. O Estado se ausenta da periferia e dos presídios. O crime organizado, a facção, cresce e ela agora extrapola. O Ministério da Justiça enviou mais homens da Força Nacional ao Rio Grande do Norte. Agora são cerca de 330 agentes. Hoje, as polícias civil e federal fizeram uma operação para desarticular a facção criminosa suspeita de ordenar os atentados. Pelo menos 18 pessoas foram presas. Enquanto as autoridades não conseguem conter os ataques, os moradores seguem reféns da violência. Nós questionamos o governo do Rio Grande do Norte sobre a não utilização dos recursos, mas ainda não tivemos resposta. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira neste ano de 2,1% para 1,61%. A expectativa aparece no boletim macrofiscal divulgado hoje. Segundo este estudo, o principal motivo para a mudança é o impacto dos juros elevados na economia. Já a previsão de inflação para 2023 aumentou de 4,6% para 5,31%. A indústria brasileira registrou em fevereiro o pior desempenho para o mês dos últimos 6 anos.
A falta de incentivo e as incertezas com o novo governo afetaram a confiança dos investidores. Essa indústria de peças, máquinas e prensas já chegou a produzir 300, 400 toneladas por mês e ter espalhados pelos grandes galpões em Guarulhos cerca de 300 funcionários. A produção foi caindo nas últimas décadas. Foram vários fatores: crescimento das importações, carga tributária e, por fim, a pandemia. Agora, a retração seria causada pela incerteza. Cenário político não favorável à indústria, a descredibilidade, né, do novo governo, isso afetou muito a compra dos equipamentos, do investidor querer investir em equipamentos. Os 39 funcionários, por hora, estão com as vagas garantidas. Mas o Sebastião, encarregado de usinagem, que trabalha na empresa há 50 anos e já viu os galpões lotados, não se conforma com o cenário e se preocupa. Tanta gente passando fome, necessidade. A expectativa de todos nós, né? De ver as coisas andarem, a indústria crescer, emprego para todo mundo. Os índices de produção e emprego em fevereiro desse ano apontam que a atividade industrial segue desaquecida. O índice de evolução ficou em 45,2 pontos. Essa escala funciona assim. Quando o número está abaixo dos 50 pontos, ele indica queda. Se estiver acima, significa aumento na produção. Início de ano, início de governo, por vários motivos, o mercado até esperava uma queda na produção. Mas, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, essa redução entre janeiro e fevereiro foi ainda mais intensa do que o planejado. Nessa época do ano, a produção costuma mesmo recuar. Mas o índice foi o menor para o mês de fevereiro desde 2017. Os 45,2 pontos também estão abaixo da média histórica para o período, que é de 46,5 pontos. No momento de uma volta da demanda, o empresário vai tender primeiro a reduzir seus estoques para o nível planejado, para depois começar a pensar a produção, aumentar a produção e aumentar o emprego. Num cenário então desses, que você tem estoques elevados e a produção caindo, isso vai adiando a decisão de investimento. No mercado financeiro, a semana termina com queda nas principais bolsas em todo o mundo em decorrência da crise no sistema bancário internacional. E no Brasil não foi diferente. O índice Bovespa voltou a cair, pressionado pelo governo, pelo cenário externo e também por causa da expectativa pela proposta da nova regra fiscal do governo. A Bolsa de Valores fechou com queda de 1,4%, enquanto o dólar subiu 0,58%. A moeda americana está cotada a R$ 5,27. O fim dos empréstimos com desconto em folha para aposentados e pensionistas do INSS, articulado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, criou um novo problema para a equipe econômica. Nas ruas, os aposentados já se dizem preocupados. Se eu preciso de um dinheiro hoje, aí o banco não faz, aí tá errado. Tem muita gente aí que precisa desse consignado, até porque na época que eu tirei o consignado era a taxa de juros mais barata que existia. Então, eu me socorri dela, né? Os bancos privados foram os primeiros a suspender os empréstimos. Os públicos, Banco do Brasil e Caixa, anunciaram a mesma decisão. A oferta dos empréstimos consignados foi paralisada após o Conselho Nacional de Previdência Social reduzir no início da semana as taxas máximas de juros, de 2,14% para 1,70%. As instituições financeiras alegam que já haviam alertado o Ministério da Previdência. A redução do teto inviabiliza os empréstimos, já que os bancos ficariam no prejuízo, cobrando juros tão reduzidos. Não adianta a gente querer pressionar alguma coisa ou querer tabelar o preço, no final isso não funciona. Se você obriga a empresa a vender abaixo do custo, ela simplesmente fecha e vai fazer outra coisa. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o empréstimo e o cartão consignados, com desconto diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, movimentam 215 bilhões de reais. Mais de 14 milhões de pessoas usam a linha de crédito. 42% estão com nome sujo. Ou seja, muitas vezes o empréstimo consignado serve para pagar dívidas com juros maiores. Em média, os empréstimos superam os R$ 1.500. A interrupção desses empréstimos vai trazer dificuldades para as famílias,
sobretudo aquelas mais carentes, que são compostas pelos aposentados. A gente sabe que as aposentadorias não são essa maravilha, então existe essa necessidade para desafogo momentâneo dos orçamentos. Então, infelizmente, em vez de ajudar essa população, que vai ter um juros menor, vai acabar prejudicando. O Conselho Nacional de Previdência Social, que tomou a decisão, é formado por representantes do governo, dos aposentados, dos trabalhadores em atividade e dos empregadores. Quem levou a proposta de cortar os juros e articulou a aprovação no Conselho foi o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele chegou a falar da ideia com o presidente Lula, mas, segundo fontes, ainda não tinha um aval do Ministério da Fazenda para a medida. O tema tem gerado forte ruído dentro do governo e demonstra mais uma vez o desentrosamento da equipe de Lula. Na segunda-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, vai fazer uma reunião de emergência para buscar uma alternativa para a situação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, irá participar. Para desfazer a atrapalhada, será necessária uma nova reunião do Conselho Nacional da Previdência, que está prevista só para o dia 27 de abril, portanto, daqui a 40 dias. Na verdade, foi um tiro pela culatra, que não tem a mínima condição de prosseguir, mesmo porque a gente está vendo aí que o próprio governo não sabia. Foi uma posição isolada de um membro do governo. O que vem agora a seguir? Se dentro de um governo, um ministro tem o poder de tomar uma decisão dessa e não mostrar uma certa coerência, isso realmente mostra um desmando muito grande, um desgoverno, vamos dizer assim. Um empresário espanhol foi baleado numa tentativa de assalto na zona portuária do Rio de Janeiro. O carro em que estava Juan Landeira Vasquez, de 61 anos, ficou com diversas marcas de tiros. Ele foi levado para um hospital no centro da cidade e está fora de perigo. Um deslizamento de terra numa obra em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, deixou uma pessoa soterrada. A vítima teve ferimentos graves e foi socorrida pelo helicóptero da Polícia Militar. A Polícia Federal realizou uma nova operação contra o trabalho escravo em vinícolas da Serra Gaúcha. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão nas cidades de Bento Gonçalves e Garibaldi. Entre os investigados estão um empresário e o dono de uma pousada. Foram apreendidas 9 armas e várias munições. Foram apreendidas hoje em São Paulo 70 armas, incluindo metralhadoras do empresário Tiago Brenan. A polícia chegou até o arsenal depois que o registro de colecionador do empresário foi suspenso pelo Exército Brasileiro. As armas estavam num clube de tiro em Atibaia, interior de São Paulo. Brenan é acusado de lesão corporal e estupro e aguarda no exterior um processo de extradição. Pistolas, metralhadoras e rifles devem ficar à disposição da Justiça. Cidades do Ceará, do Piauí e do Maranhão já ultrapassaram a média de chuva de março somente nesta semana. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lidia, esse alerta faz a gente lembrar do verso: será que o sertão vai virar mar? Olha, tá quase assim, viu, Cris? E tem alerta esse fim de semana, viu? Boa noite para você, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos de casa. Durante toda a semana observamos nuvens muito carregadas sobre a metade norte do país. E elas estão espalhadas neste momento entre o Rio Grande do Norte e Mato Grosso. A circulação de ventos úmidos ajuda a manter as nuvens de tempestade. O risco de alagamento é alto no Ceará, no Piauí, no Maranhão e no Pará. E os rios podem transbordar. Poucas áreas do Brasil devem ter sol sem chuva neste sábado. O tempo fica firme mesmo entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de São Paulo. Em Porto Alegre, máxima de 35 graus. No Rio de Janeiro e em Porto Velho, 32. Em Campo Grande e Maceió, até 30. Atenção! Belém, São Luís, Teresina e Fortaleza. A chuva forte segue até a próxima semana. Neste sábado, máximas de 32, 27, 30 e de 29 graus. Em São Paulo, fim de semana com muito sol e uma pequena chance de chuva no domingo à tarde. Máximas acima dos 30 graus. O primeiro tempo delivery de hoje é para o Everaldo de Porto Velho, Rondônia, Lidy.
Vamos lá, Celso. Oi, Everaldo, tudo bem? Olha, apesar das chuvas não terem atingido a média histórica na sua região, o nível dos rios está bem elevado e qualquer pancada um pouco mais forte pode causar transbordamentos. Neste sábado faz 32 graus, no domingo até 30. Agora é a vez do Fernando de Mogi das Cruzes, São Paulo. Opa! Fernando, seguinte, depois de muita chuva, um fim de semana tranquilo para relaxar, sabe? O sábado será ensolarado. Se chover, são pancadas passageiras na tarde de domingo. Máximas de 28 e de 30 graus nos próximos dias. Use a hashtag #VocêNoJR e participe também aqui do nosso Tempo Delivery. Bom fim de semana, Cris, Celso. Obrigada, Liz, para você também. Valeu. Segundo a Organização Japonesa de Turismo, o país recebeu 1.470.000 visitantes só no último mês. O número de turistas que chegaram representou um pouco mais da metade do nível registrado em fevereiro de 2019. Houve uma grande queda no número de visitantes da China, que antes representava a maior parcela. A Nova Zelândia anunciou que vai banir o TikTok de celulares e computadores do governo. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça investiga um suposto monitoramento de cidadãos americanos pela rede social de vídeos chinesa. A informação é do jornal The New York Times. Na Espanha, torcedores do time Real Sociedad atiraram cadeiras e outros objetos contra um ônibus do clube italiano Roma. Foi após uma partida entre os times na Liga Europa, que terminou em 0-0. Com o placar, a Roma avançou para as quartas de final. Um australiano bateu o recorde mundial ao surfar por 40 horas seguidas numa praia de Sydney. Blake Johnston, de 40 anos, surfou mais de 700 ondas. Ele fez apenas pequenas pausas para comer e passar protetor solar. Blake quebrou o recorde anterior de um sul-africano que tinha ficado no mar por pouco mais de 30 horas. Com a nova marca, o atleta faturou o equivalente a R$1 milhão. Aqui no Brasil, integrantes de torcidas organizadas invadiram o centro de treinamento do Corinthians e interromperam as atividades para cobrar os jogadores. Os invasores abriram um buraco na cerca do centro de treinamento para conseguir entrar no gramado, onde os jogadores estavam treinando. Os atletas foram cercados e pressionados por causa da eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista. Em nota, o Corinthians condenou a invasão e informou que as imagens das câmeras de segurança vão ser enviadas à polícia. Paulistão 2023. Nesse domingo, a partir das 13h40 da tarde, a Record mostra ao vivo para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro, a partida entre Palmeiras e Ituano. Quem vencer passa para a final. O Palmeiras é um claro favorito, mas o time do interior já mostrou que sabe surpreender. O Palmeiras tem sido gigante neste Paulistão. É o único time invicto. Dono da defesa menos vazada, tem o melhor saldo de gols do torneio e a vantagem de jogar a semifinal em casa, onde não perde desde julho de 2022. Destaque nas quartas de final e autor de um dos gols da vitória sobre o Ituano na primeira fase, Bruno Tabata deve ser titular da equipe. A gente jogou fora de casa na ocasião e eu acho que agora, dentro da nossa casa, com o nosso torcedor, a gente tem tudo para fazer um belíssimo jogo. Mas será que chegou a hora da invencibilidade do Palmeiras acabar? O Ituano já passou por outros dois gigantes do futebol paulista. Venceu o Santos e eliminou o Corinthians. A cidade de Itu fica no interior do estado e é famosa pelos exageros. Olha o tamanho do orelhão. E que tal esse semáforo? Enorme também é o desafio do Ituano na semifinal. Repetir 2014, quando eliminou o Palmeiras na semi e foi campeão paulista. Rafael Silva estava lá. Estou aqui para, mais uma vez, fazer história e quero arrastar meus companheiros comigo, né? Esse é o pensamento, a gente tem que pensar grande. Um empate pode ser bom para o Ituano. A decisão iria para os pênaltis. Nos últimos 6 dias, o goleiro Jefferson classificou o time no Paulistão e na Copa do Brasil, defendendo 3 pênaltis e acertando 2 cobranças. A gente teve esse sucesso momentâneo agora contra o Corinthians, contra o Ceará. E se tiver contra o Palmeiras também a gente vai estar preparado e que a gente consiga a classificação para a final.
A Record TV transmite este jogão entre Palmeiras e Ituano no domingo, a partir das 13h40 da tarde, ao vivo para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro. Os Estados Unidos proibiram a comercialização de 10 marcas de colírio que podem estar ligadas a um surto bacteriano. Uma pessoa morreu. A contaminação bacteriana é rara e resistente à medicação. É a primeira vez que essa cepa é encontrada nos Estados Unidos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças identificou 68 pacientes em 16 estados americanos com a bactéria, conhecida como Pseudomonas aeruginosa. 8 pessoas perderam a visão e 4 tiveram que passar por cirurgia para remover o globo ocular. Uma das pacientes que precisaram operar o olho é aqui da Flórida. A mulher decidiu processar a farmacêutica responsável pela fabricação de um colírio usado por ela. 10 marcas de colírios e lágrimas artificiais foram associadas ao surto. 2 delas, de fabricação indiana, já haviam sido retiradas das prateleiras no início do ano. Outra fabricante, voluntariamente, recolheu os produtos para análise. As autoridades de saúde indicam interromper o uso dos colírios e, se as pessoas apresentarem sintomas como secreção, dor, irritação ou visão turva, devem procurar ajuda médica imediatamente. As brigas de trânsito nem sempre são resultado do estresse causado pelo caos nas grandes cidades. Na última reportagem da série especial, o Jornal da Record mostra mais um caso de intolerância que termina em morte, numa pequena cidade do interior de São Paulo. A dor de uma irmã. Porque o Gui pra mim foi como um filho, que quando eu tinha 14 anos, minha mãe teve ele. Então pra mim o Gui foi o meu menino, para aprender a andar, para trocar de fralda. Uma morte sem motivos. Ele era uma pessoa que cativava, e assim como ele cativou a mim, ele cativou um restaurante inteiro, ele cativou uma cidade inteira. A intolerância nem sempre é resultado do estresse no trânsito. O caso que nós vamos contar a partir de agora aconteceu aqui no interior de São Paulo, na pequena cidade de Leme, tranquila, sem congestionamentos. Mesmo assim, uma discussão boba nas ruas da cidade acabou com a vida de um jovem ainda cheio de sonhos. Guilherme Casella, 22 anos. Um rapaz apaixonado por motos, alegre, querido entre amigos e no trabalho. Ele era entregador desse restaurante. Guilherme era um menino que você nunca via de mau humor, não via bravo, você não via ele reclamar de alguma coisa. Guilherme era um menino que todo dia chegava para trabalhar e junto com ele trazia alegria. Numa manhã comum, Guilherme pilotava a moto na avenida principal da cidade. Imagens da câmera de segurança mostram que um homem se preparava para atravessar a pista quando Guilherme passa em velocidade e empina a moto. O homem reclama e Guilherme faz o retorno e se aproxima para discutir com o pedestre. O motociclista vai embora, mas o homem sobe num carro e vai atrás dele. O motorista perseguiu Guilherme de forma implacável nessa rua. A princípio, o jovem de 22 anos não percebeu o que estava acontecendo. Quando olhou para trás e se deu conta, já não dava mais tempo de fugir. Sem chance de defesa, Guilherme foi prensado contra esse poste. O impacto foi tão forte que a estrutura ali em cima, olha só, cedeu. Guilherme chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Fato grave, desproporcional, praticado por uma outra pessoa também que não ostentava registros criminais e que aparentemente era um pai de família, trabalhador e que veio cometer um ato como esse. Então, uma coisa difícil de você entender numa cidade tranquila. Que não se trata de um homicídio premeditado, não foi uma coisa premeditada, mas sim de um acesso de fúria por conta de uma discussão banal de trânsito. Cadeia para ele é pouco hoje.
cadeia pouco, porque a gente sabe que pode demorar 1, 2, 3 dias ele tá na rua, tá vivo. Você imagina se todo mundo que batesse boca com alguém saísse matando alguém? Saísse atropelando alguém? Então, não tem perdão isso nunca. O homem que prensou Guilherme contra o poste é Paulo Eduardo Gonçalves Jacinto. O carro que ele dirigia está recolhido no pátio usado pela polícia local. Chegou a ser hospitalizado, mas foi liberado e preso em flagrante. Agora cumpre prisão preventiva. Para a polícia, Paulo cometeu um homicídio doloso duplamente qualificado. Até pela dinâmica da cena do fato, deu para entender que não se tratava de uma colisão, de meramente uma colisão, de um acidente culposo, mas sim de que o condutor do veículo caminhonete teria se utilizado do veículo para atentar contra a vida do motociclista. A defesa de Paulo alega que ele foi ameaçado por Guilherme, que o perseguiu apenas para anotar a placa da moto, mas ao tentar pegar o celular, houve a colisão acidental. Na cidade de Leme, o trânsito continua calmo, quase ninguém buzina, quase ninguém se estressa. Mas a cidade agora tem uma cicatriz da intolerância no trânsito. E nem mesmo a prisão do suspeito alivia a dor de amigos e parentes de Guilherme. Dói o peito, falta o ar, o coração acelera. E saber que ele não está mais aqui e o que fizeram com ele dói tudo. E saber que vai chegar final de semana, a gente não vai estar junto. E saber que final de ano não vai estar junto. Dia 20 agora é aniversário da minha mãe. E cadê ele? Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo, você assiste ao filme A Arte da Guerra 2 na Super Tela. Boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite.